O projeto tinha um nome grandioso: Project Freedom. A ideia era simples. A Marinha Americana escoltaria navios comerciais pelo Estreito de Hormuz, abrindo o corredor que o Irã havia efetivamente fechado por mais de 2 meses. Uma demonstração de força. Um sinal de que Washington não toleraria mais o controle iraniano sobre a principal artéria de energia do planeta. Durou aproximadamente 36 horas. Não foi o Irã que parou o Project Freedom, foi a Arábia Saudita. Segundo 2 oficiais americanos que falaram ao NBC News na quarta-feira, 6 de maio de 2026, quando o Project Freedom foi anunciado, a Arábia Saudita informou os Estados Unidos que não permitiria o uso da base aérea Prince Sultan, localizada ao sudeste de Riad, nem o uso do espaço aéreo saudita para apoiar a operação. Trump ligou para o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A ligação não resolveu o problema, e o presidente americano pausou o Project Freedom. Esse único episódio, que passou quase que completamente despercebido nos noticiários que focaram na ameaça de Trump de voltar a bombardear o Irã, contém a análise mais precisa disponível sobre o problema que Trump criou e que ele pode não conseguir resolver. O problema não é o Irã. O problema é que Washington está tentando resolver um conflito que criou sem alinhamento dos aliados, que precisaria para resolvê-lo. Um prazo político que o adversário sabe que existe e está explorando com paciência cirúrgica. Sou o Primo Yang. E este conteúdo não é aconselhamento financeiro, é análise geopolítica de dados verificados de hoje. Deixe nos comentários de onde você está acompanhando. Para entender por que a Arábia Saudita bloqueou o Project Freedom, é preciso entender o estado da relação saudita-americana neste momento, que é bem diferente do que o discurso oficial de ambos os países comunica publicamente. O acordo de Kissinger de 1974 prometia segurança americana para o Reino Saudita em troca de petróleo, precificado em dólares e lucros reciclados em treasuries americanos. A Operação Epic Fury de 28 de fevereiro, os bombardeios americanos e israelenses ao Irã, foi lançada sem consulta prévia à Arábia Saudita. A infraestrutura saudita foi atacada por mísseis iranianos em resposta. O pipeline este-oeste ficou com capacidade reduzida em 700 mil barris por dia. A produção saudita caiu 23%. Os Emirados foram atacados com drones. Fujairah foi incendiado. O guarda-chuva de segurança americano que o acordo de Kissinger prometia não protegeu os sauditas. Washington agiu, o Irã retalhou contra os aliados do Golfo, e a Arábia Saudita pagou parte da conta de uma guerra que não pediu e não foi consultada. Nesse contexto, quando Trump anuncia o Project Freedom nas redes sociais num domingo à tarde, sem avisar previamente a Riad, a reação saudita de bloquear o uso das suas bases não é surpreendente. É o comportamento racional de um aliado que foi deixado de lado uma vez, pagou um custo real por isso e não está disposto a ser usado novamente numa operação que não foi discutida com eles. O Financial Times identificou este padrão em análise de abril como a dimensão mais duradoura para a credibilidade do relacionamento saudita-americano. O guarda-chuva falhou, Washington agiu unilateralmente e agora pede cooperação para resolver o problema que criou. Trump disse a repórteres que a ligação com o príncipe herdeiro não resolveu o impasse. Essa frase, dita de passagem, é talvez a mais reveladora de toda a cobertura desta semana. O presidente americano ligou para um dos seus aliados mais importantes no Oriente Médio para pedir cooperação numa operação militar, e não conseguiu o que pediu. Isso não aconteceu antes de forma tão pública e tão documentada na história recente do relacionamento americano com o Golfo. Agora, a análise do lado iraniano, que é onde o problema estrutural se torna ainda mais claro. O Irã está negociando com a consciência de que Trump tem um relógio político funcionando contra ele que o Irã não tem. As eleições de meio mandato americanas são em novembro de 2026. Os republicanos precisam preservar sua maioria estreita na Câmara. A gasolina acima de $5. O galão nos Estados Unidos é um fator eleitoral que qualquer consultor político americano conhece de cor. A Selic do petróleo americano está diretamente conectada às perspectivas eleitorais do partido de Trump. Isso significa que Trump precisa de um acordo antes de novembro. Não necessariamente um acordo perfeito. Um acordo que abra Hormuz e derrube o preço da gasolina antes que os eleitores americanos votem. Teherã sabe disso. O Irã revisando a proposta americana, pedindo para o Paquistão mediar, fazendo o ministro das Relações Exteriores viajar a Pequim para reunir com Wang Yi enquanto as negociações acontecem, não é uma tática aleatória. É a administração de um cronograma deliberadamente lento num adversário que tem pressa. Um membro sênior do parlamento iraniano disse publicamente: os americanos não vão obter, através de uma guerra fracassada, o que falharam em obter em negociações diretas. O Irã tem o dedo no gatilho e está pronto. Essa declaração não foi feita num momento de frustração. Foi feita com o contexto de que as negociações estão em andamento.
de que o Irã está revisando a proposta americana e de que a Guarda Revolucionária emitiu comunicado dizendo que o trânsito seguro pelo estreito seria facilitado sem dar detalhes dos novos termos. O Irã está negociando com uma mão na mesa de negociação e a outra controlando a torneira de petróleo do mundo. Esse é o problema que Trump criou em 28 de fevereiro. A Operação Epic Fury foi lançada com a premissa, documentada na Wikipédia, usando registros de briefings do Estado-Maior, de que Trump foi avisado pelos chefes de Estado-Maior que o ataque poderia levar o Irã a fechar o estreito. Trump descartou o aviso, acreditando que o Irã capitularia em vez de escalar. O Irã não capitulou, fechou o estreito. E agora o problema é este: não existe solução militar que abra o Hormuz definitivamente, enquanto o Irã tiver capacidade de minar, de lançar drones de baixo custo e de atacar navios com mísseis antinávio a partir do litoral. A análise mais cirúrgica desta limitação está na própria declaração iraniana de que o tráfego no Estreito de Hormuz vai refletir no futuro um novo equilíbrio de poder e considerações de segurança da região, com os estados costeiros Irã e Omã desempenhando papel central. Isso foi reportado pelo CBS News. O Irã não está apenas pedindo que a guerra termine. Está declarando que, quando o estreito reabrir, vai reabrir sob uma arquitetura de controle diferente da que existia antes, que o princípio de liberdade de navegação que o Ocidente considera direito internacional é substituído por um regime de autorização iraniana, que Hormuz se torna um ativo geopolítico que o Irã administra, não apenas um estreito que o Irã borda. Se essa declaração prevalecer num acordo, Trump terá terminado uma guerra que começou para destruir o poder iraniano e assinará um documento que formaliza um poder iraniano sobre a maior rota de energia do mundo que não existia antes da guerra. A proposta americana de uma página que circulou na CNN tem 3 elementos: declaração de fim do conflito, período de 30 dias para negociar questões nucleares e de mísseis, e descongelamento de ativos iranianos. O Irã está pedindo que a questão nuclear seja separada do acordo de fim de guerra e negociada depois. Trump originalmente queria moratório de 20 anos no enriquecimento de urânio. A proposta mais recente baixou para 10 anos. O Irã ainda não aceitou. Essa distância não é técnica, é estrutural. O Irã está negociando não apenas o fim desta guerra, mas a arquitetura de segurança do Oriente Médio pelos próximos 10 a 20 anos. Trump está negociando o preço da gasolina americana até novembro. Os dois lados têm objetivos de negociação que operam em escalas de tempo completamente diferentes. E existe um terceiro ator que complica ainda mais o problema de Trump: Israel. Netanyahu está realizando conversas com a administração Trump para entender os últimos desenvolvimentos nas negociações. Isso foi reportado pelo CNN. A formulação diplomática de estiver realizando conversas para entender é a linguagem usada quando um aliado foi surpreendido por desenvolvimentos que afetam seus interesses e está tentando descobrir o que está acontecendo. O Irã exigiu que qualquer acordo mais amplo inclua o fim das hostilidades de Israel com o Hezbollah no Líbano. Israel continua atacando o Líbano. Um comandante sênior do Hezbollah foi morto em ataque israelense a Beirute, no mesmo dia em que as negociações EU-Irã são descritas como com grande progresso. Trump precisa de um acordo com o Irã. Netanyahu não quer parar de combater o Hezbollah. O Irã vinculou os dois. E Trump não tem poder de forçar Israel a parar. Esse é o problema dentro do problema. Existe um quarto vetor que a análise convencional não está incluindo com clareza suficiente: a China. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Araghchi, foi a Pequim no dia 6 de maio, precisamente enquanto as negociações com os Eleuseu estão em andamento. Wang Yi disse que apoia um cessar-fogo abrangente e que negociações são urgentemente necessárias. Mas a China tem interesse específico em que o Irã mantenha influência sobre o Hormuz, porque isso cria demanda por yuan como moeda de pedágio, enfraquece o petrodólar e mantém o principal adversário dos EUA com leverage sobre o sistema energético global. Uma China que quer que o Irã mantenha poder sobre Hormuz está em posição de subsidiar economicamente a paciência iraniana nas negociações. O petróleo iraniano continua fluindo para a China em volumes documentados. O pagamento em yuan continua. E cada semana que o Irã aguenta a pressão americana sem ceder completamente, o Irã fortalece sua posição negociadora. O problema que Trump pode não conseguir resolver não é militar. A capacidade de dano americano ao Irã é real e documentada. É estrutural e tem 4 dimensões que se reforçam mutuamente. A primeira, a Arábia Saudita, aliado-chave, não foi consultada sobre a guerra e não está disposta a ser usada automaticamente para resolvê-la. A segunda, o Irã está negociando com o cronograma a seu favor, usando o clock eleitoral americano como pressão e a China como sustentação econômica da paciência. A terceira, Israel continua atacando o Líbano, vinculando qualquer acordo com o Irã a uma questão que Trump não controla:
A quarta, o Irã não está pedindo apenas o fim da guerra. Está pedindo a formalização de um novo poder sobre Hormuz, que tornaria o acordo um reconhecimento de derrota estratégica americana, mesmo que seja vendido como vitória. Trump disse à PBS na quarta-feira: "Acho que tem uma boa chance de terminar, mas eu me senti assim antes com eles, então vamos ver o que acontece." Essa frase, nua de spin e de otimismo fabricado, é a admissão mais honesta do problema que existe. O presidente americano sabe que negocia com um adversário que já o fez sentir que um acordo estava próximo, e depois recuou, e está novamente na mesma posição, com menos tempo, menos alinhamento com aliados e menos opções militares credíveis do que tinha antes. Se você quer continuar acompanhando esse tipo de análise com profundidade, antes que os acontecimentos virem manchete, interpretada por terceiros, considere fazer parte dos membros do canal. É onde o conteúdo vai mais fundo, onde os dados chegam com o contexto que os noticiários não têm tempo de construir e onde essa conversa acontece com mais seriedade do que qualquer feed de redes sociais permite. O link está na descrição.